Existe uma forma de religiosidade tóxica para a espiritualidade. E uma vez que a saúde da vida começa no tipo de relação que temos com Deus, faz-se necessário avaliarmos que tipo de religião nós estamos exercendo. Quero saudar mais uma vez os irmãos, a igreja, na graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, faz tempo bom. É muito bom nós estarmos aqui cultuando o Senhor, como o Guilherme já disse, né, louvando o nome do Senhor, do começo ao fim deste culto. E eu gosto de pensar que quando nós nos reunimos aqui enquanto igreja, nós confessamos publicamente a nossa fé, a nossa teologia, a boa teologia, a nossa doutrina, aquilo que nós seguimos. E ao fazer isso, nós vamos edificando uns aos outros. Nisso tudo, honrando o Senhor, com o nosso culto, com as nossas habilidades, com os nossos dons espirituais, com as nossas vidas. Nós vamos edificando uns aos outros e testemunhando de algo que é glorioso, eu sempre falo, sendo o Evangelho a verdade mais gloriosa da história. E agora nós temos a oportunidade de sermos edificados pela palavra de Deus, sermos exortados, confrontados. Por isso a importância também deste tempo, né, deste momento. Você já percebeu que nós iniciamos uma nova série de mensagens esse mês, intitulada Religiosidade Tóxica. E a proposta dessa série é nós, domingo após domingo, nós trabalharmos alguns aspectos e trazermos à luz do nosso tempo posturas, manifestações, expressões que de alguma forma intoxicam a nossa vida e, consequentemente, não afetam só a nós mesmos, né, mas tudo que está em nosso entorno, a nossa família. Algumas posturas intoxicam as nossas famílias, algumas posturas que nós tomamos. Algumas posturas que nós tomamos, ações, vão intoxicar a nossa igreja, o nosso casamento. Tudo começa em nós, amados. A proposta dessa série é a gente trazer esses pontos, esses alertas para todos nós, né? Me permita te lembrar, domingo passado o reverendo Orlando introduziu a nova série e nós trabalhamos alguns aspectos relacionados à desintoxicação dos pensamentos. Ou seja, muitas vezes nós temos pensamentos, aquilo que é processado em nossa mente, em nosso coração, que nos leva a tomar ações equivocadas, que muitas vezes nos levam a tomar atitudes inapropriadas, e isso nos complica a vida. Nós lemos domingo passado, muitas vezes isso nos coloca em maus lençóis. E hoje nós vamos seguir nesse mesmo caminho. O tema da nossa mensagem é desintoxicando as palavras. E em outras palavras, né, o poder que a nossa língua tem. E entendam aqui, quando nós falarmos língua, e nós vamos ouvir isso muito no texto bíblico, é aquilo que nós falamos. É aqui as palavras ditas, as palavras proferidas, aquilo que nós falamos. E é importante falar para nós começarmos a entender e até fazer sequência nessa série de mensagens, é o seguinte: aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, é processado antes no nosso coração. Começa aqui. Passa pela nossa mente e aí nós falamos, né? A gente não fala algo sem pensar. Você pode até tentar fazer um exercício aí, falar alguma coisa antes de você pensar. Não tem como. A gente pensa e depois fala. Aquilo que nós falamos é resultado do que nós pensamos e daquilo que é processado em nosso coração. Mas aquilo que nós falamos quando sai da nossa boca, dos nossos lábios, é o princípio de algo que pode ser muito bom, mas é o princípio também de algo que pode ser muito ruim, aquilo que nós falamos. E é isso que nós vamos entender hoje com o texto bíblico. E antes de nós irmos para o texto bíblico, eu gostaria de fazer um pedido a toda a igreja. Você já percebeu que o tema dessa série é bastante desafiador para nós? Até a imagem aqui é um tanto quanto impactante, né? Nós precisamos receber tudo o que será falado nesse mês, com as nossas mentes e corações bem abertos. Que nós possamos, enquanto igreja, receber aquilo que será pregado, com humildade, com amor. Eu tenho certeza que será para o nosso crescimento.
na fé, para o nosso desenvolvimento, para a gente melhor se relacionar. Então, que nós estejamos com os nossos corações e mentes bem abertos e que nós possamos receber com humildade e com amor. O texto que eu gostaria de trabalhar com a igreja hoje está lá em Tiago, você pode abrir a sua Bíblia. Tiago 3, nós vamos ler do capítulo 1 ao 12. Você pode permanecer com sua Bíblia aberta aí que nós vamos voltar no texto. Tiago 3, capítulo 1 ao 12. Peço que os irmãos tenham bastante atenção aqui e me acompanhem. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo todo. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela nós bendizemos ao Senhor Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui, vamos orar? Senhor Deus, agora que nós lemos a Tua palavra, Pai, e nós consideramos a Tua palavra a verdade, ó Deus, a revelação do Senhor para nós. A Tua palavra que é atual, é inerrante, ó Deus, é operante nas nossas vidas. Nós pedimos agora que o Senhor derrame sobre nós compreensão para entendê-lo, ó Pai. Que a Sua palavra exposta, ó Deus, possa ser eficaz nas nossas vidas. Possa fazer sentido nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amados, o texto aqui ele é um tanto quanto simples, né? E é interessante a gente entender a personalidade de quem escreveu, Tiago. Personalidade de Tiago aqui é prático, rápido, audacioso, focar nas ações. Alguns estudiosos afirmam que de personalidade para personalidade, Tiago é muito parecido com o apóstolo Pedro. Impulsivo, prático, jogo rápido, focado nas ações. E, de alguma forma, essa personalidade de Tiago, esse perfil de gente de prática é expressada nesse texto aqui. O texto aqui ele é curto e, para não dizer grosso, ele é um corte rápido. Você já ouviu aquele ditado? Para cortes rápido, faca é tramontina. Não é mesmo? Esse corte aqui, esse texto aqui, ele é um corte rápido. Não existe muito esforço da nossa parte. Entendemos o que está escrito aqui. Tiago está sendo claro para nós. Existe um problema, a nossa língua. A nossa língua, existe um trato para lidarmos com ela. Em outras palavras, nós precisamos cuidar da nossa língua, nós precisamos cuidar das nossas bocas, daquilo que nós falamos, daquilo que sai das nossas bocas, as palavras ditas. Tiago diz aqui, resumindo, nós precisamos cuidar dessa língua. Eu gostaria de compartilhar uma história com os irmãos. Eu tenho a graça maravilhosa de ser neto de um grande homem. De um grande homem de Deus, servo de Deus, reverendo Jeter, pastor Jeter de Castro Ribeiro. Pastorzão no interior do Paraná, já falecido. Muito conhecedor da palavra, homem de Deus, e era um grande homem, né? E fisicamente ele era altão também, era um grande homem, um pouco mais largo.
né? E ele tinha uma marca registrada. Era quase que algo sagrado, intocável. Ele conservava aqui um baita de um bigode, sustoso, daqueles grandes assim, que chama primeiro a atenção. E ele era daquele senhor que carregava aquele pentezinho marrom no bolso, sabe, bem coisa de senhor mesmo. É raro, mas acontece você se deparar na rua com um senhor tirando do bolso um pentezinho marrom. E ele colocava assim no bolso da camisa, misturava com o catatal de folheto que ele sempre andava para distribuir. De vez em quando ele estava distribuindo pente, e ele colocava de novo. E aquele pente servia unicamente para pentear o seu bigode. Era só isso para que ele usava esse pente. E de vez em quando eu e minha irmã e nossas duas primas, nós íamos passar as férias escolares, lá na casa do vô e da avó. Nós 4, jovens não, né? Éramos adolescentes ainda. E ele de vez em quando se perturbava com a gente lá. E na casa do vô e da avó não tinha muito o que fazer. Ele morava aos fundos da igreja, pastor, quase não parava em casa. A sua rotina era atividades da igreja e fazer visita. Fazer visita e atividades da igreja. Mas tinha um dia ou outro que a gente conseguia estar juntos. E nós ali não tinha o que fazer, não tinha videogame, não tinha brinquedos. A televisão, os canais que eram permitidos eram aqueles canais de culto, né, de mensagem. E de vez em quando a gente sentava ali no chão e ficava conversando, matando o tempo ali conversando. E ele sentava no sofá, no canto do sofá que só ele sentava. E eu e minhas primas e minha irmã, nós ficávamos ali no chão, e a minha avó deitada ali com os pés nele. E de repente a gente conversava e ele só nos observando. E sabe aquela conversa? Eu e minhas primas, né, e para Mariana. Mariana, eu adoro quando a avó faz o frango cozido dela. Eu adoro. E aí minha prima, você tá louco, Lucas? Eu gosto mesmo é da polenta. Você tá maluco, Lucas? Eu gosto mesmo é do sorvete. Nada que a avó faz. Eu gosto de comprar no mercado. Eu gosto do sorvete. Aí você fala, tudo doido, tudo doido. E o pastor Jeter só aqui, ó, fazendo aquele carinho no bigode e nos observando. De repente ele levantava e a gente sentado no sofá. E era como que o Monte Everest se colocasse na nossa frente. E ele erguia a calça aqui assim, social, que ele só andava com calça social. E ele falava assim, meus netos queridos. E a gente, o silêncio pairava na sala. E ele falava, primeiro de tudo, adorar é só a Deus. Adorar é só a Deus. E ele falava, segundo, Nossa Senhora não. Nossa Senhora não, é Jesus Cristo. E ele terminava a censura em nós falando assim, tá louco, tá doido, que linguajar é esse? Como é que tua mãe está ensinando vocês lá em Curitiba, né? Ele falava assim, nós precisamos falar palavras que edificam. Nós precisamos falar palavras que promovem a paz. Palavras que inspiram, que ensinam. Nós precisamos falar palavras que nos conduzem para o centro da vontade de Deus. Aí ele terminava a censura, sentava de novo no sofá, dava aquele check-out no bigode, e a gente respondia sim, senhor, sim, senhor. Mas na nossa cabeça a gente ficava assim, mas tá doido nem é palavrão? Que eu vou tá aí, né? Tá doido nem é palavrão? E depois a gente continuava fazendo as nossas coisas. Quando eu estava preparando esse sermão, essa história me veio à mente, porque ela não aconteceu só uma vez. Todas as nossas férias, nós éramos censurados quanto ao falar. Quanto àquilo que nós falávamos, né? E nós aqui, jovens, crescendo em Curitiba, foi um choque assim, no jeito de expressão do linguajar. Nós éramos do interior e o linguajar é muito diferente. Né? A gente chegava lá, nossa, avô, que tesão isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. É muito diferente. Não existe isso lá. Ainda mais na casa do pastor Jeter, né? Então existia esse choque de realidade, de regionalidade. E toda vez nós éramos censurados no falar. E hoje eu penso que a censura daquele homem, do reverendo Jeter, precisa ser uma máxima nas nossas vidas. A censura daquele homem precisa ser um princípio nas nossas vidas, um axioma, uma verdade que é incontestável, é uma verdade verdadeira. Precisa ser um princípio. A partir do momento que o Senhor Jesus se revelou
a mim e a você, e nós entendemos esse chamado, nós compreendemos esse chamado, e nós nos tornamos cristãos, não existe outra opção a não ser que o nosso falar promova a paz, que o nosso falar edifique, que o nosso falar conduza para o centro da vontade de Deus. Nós não temos opção, nós devemos conservar aquilo que sai da nossa boca como palavras que promovem a paz. E Tiago, ele escreve esse texto aqui justamente para nós, queridos, para os cristãos. A carta de Tiago tem esse diferencial, que ela é uma carta circular. É para todas as igrejas ali. Não é especificamente para uma igreja, como o apóstolo Paulo faz. A carta de Tiago ela é circular, é para os cristãos, é para a igreja. E ele inicia esse texto nos colocando em nosso devido lugar. Pessoas que muitas vezes tropeçam em muitas coisas, especificamente aqui no falar. Em atitudes que é resultado do nosso falar, que causam discórdias. Muitas vezes o nosso falar vão causar divisões, ressentimentos, mágoas. Nós precisamos cuidar. E à luz desse texto, eu gostaria de trazer alguns alertas para o meu e para o seu coração, para que a gente possa trabalhar essa questão do falar nas nossas vidas. E o primeiro alerta que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a nossa língua tem o poder de conduzir, mas a nossa língua também pode ter o poder de desgovernar. A nossa língua tem o poder de conduzir, mas pode também ter o poder de desgovernar. Você pode acompanhar comigo o versículo 3 e 4 desse mesmo texto. E diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de fortes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago ele usa duas figuras de linguagem aqui para ilustrar esses versículos que nós lemos. O freio, que vai na boca do cavalo, e o leme. Em outras palavras, o freio que é colocado na boca do cavalo faz com que todo o seu corpo seja controlado. De igual forma, o leme, na polpa do navio, controla a direção que o navio vai seguir. Queridos, quantas vezes eu e você, nós já não fomos abatidos por uma língua desenfreada? Quantas vezes eu e você, nós não fomos abatidos por palavras sem direção, por palavras desgovernadas, palavras essas que nos atingem e nos deixam mal, fere o nosso coração, deixa a gente abalado, impactado. Quantas vezes? Aí na tua cabeça você já pode estar contando, né? Perdendo as contas, talvez. E agora pensando de forma reversa, quantas vezes eu e você, e eu vou colocar aqui em nossos momentos inconscientes, porque nós somos cristãos, em nossos momentos inconscientes, nós não nos pegamos falando tais palavras que magoam, que ferem, que entristecem. Nós podemos ser pessoas muito distintas em vários aspectos, mas se nós não formos capazes de controlar a nossa língua, o nosso falar, nós seremos pessoas inúteis. Inúteis. A Bíblia diz em Provérbios 10, 19, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E o Senhor Jesus também afirmou em Mateus 12, 36 e 37, digo-vos que toda palavra frívola, né, ou dita sem pensar, precipitadamente, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Jesus ele está falando aqui dos fariseus que pelas palavras desenfreadas, desgovernadas, se expressavam. Jesus ele está censurando aqui os fariseus. Nós precisamos, queridos, falar aquilo que certamente agrada o coração de Deus. O nosso linguajar precisa, as nossas palavras precisam de freios, senão nós seremos inúteis. Você tira o freio do cavalo, o cavalo sai desembestado,
pisando em cima dos outros, perde a direção, ele é inútil ao fim dele. Se você tira o leme de um navio, o navio vai ficar à mercê dos ventos, do oceano, da correnteza. É inútil. Nossas palavras precisam ter poder de direção. As nossas palavras precisam guiar. As nossas palavras precisam de freios, palavras bem intencionadas que conduzem ao caminho certo. Que conduzem, queridos, à vontade de Deus. Aquilo que muitas vezes nós falamos vai apontar para o resultado de muitas outras ações. Como nós falamos no início, aquilo que nós falamos, o que sai da nossa boca, pode ser o princípio de algo muito bom, mas pode ser também, Deus o livre, o princípio de algo muito ruim. Amados, você e eu, nós precisamos cuidar do nosso falar, daquilo que é processado no nosso coração, daquilo que passa pela nossa mente, que sai aqui nos nossos lábios. Nós precisamos ter cuidado. Que o Senhor Jesus possa derramar sobre nós essa força, essa sensibilidade, para nós domarmos o nosso falar. Para que o nosso falar mostre o caminho. Não seja um falar que deixe as pessoas confusas. Não seja um falar que deixe as pessoas e nos deixe desgovernado. Que o Senhor Jesus seja misericordioso para derramar essa força, esse entendimento, essa sensibilidade sobre nossas vidas. Amém, amados? Que o nosso falar possa ter senso de direção e que o nosso falar seja freado. Não seja palavras jogadas ao vento enlouquecidamente. Que sejam intencionais. Que o Senhor Jesus abençoe a nossa vida nesse sentido. Que Ele nos dê esse discernimento no coração. Amém? O segundo alerta, queridos, que nós vamos trabalhar nessa noite. Nossa língua tem o poder de construir, mas também pode ter o poder de destruir. Nossa língua pode construir, mas também pode destruir. Você pode acompanhar comigo versículos 5 a 8? Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo todo. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem se domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago aqui, ele aponta sobre o poder destruidor e mortífero da língua, né? Usando essas figuras de linguagem. A língua é como fogo que se alastra. A língua é indomável, ela é incontrolável. A língua é mortífera, é peçonhenta, é venenosa. São afirmações essas um tanto quanto pesadas para nós, fortes, né? E se essas afirmações não te impactam de algum jeito, alguma coisa está errada com você. Você precisa trabalhar seu coração. São palavras fortes aqui. Mas são verdades que nós precisamos enfrentar e que nós precisamos nos deparar. Talvez o nosso falar esteja exatamente refletindo esses aspectos danosos, peçonhentos, autodestrutivos. E nós sabemos que é verdade, queridos, que uma palavra maldita, uma palavra mal falada, pode causar um estrago inimaginável. E não é só porque nós vivemos numa geração onde... Uma geração, né, um tempo pós-moderno, onde o nosso ressentimento é muito agudo. Em outras palavras, geração mimimi. Não é só porque nós estamos nessa realidade, mas é porque realmente a nossa língua é muito poderosa. E se usada para o mal, ela pode realmente causar um estrago, como fogo que se alastra. Uma fala mal feita pode incendiar todo um ambiente. Uma fala mal feita pode colocar em chamas um casamento, um relacionamento. Uma fala tola pode incendiar as nossas relações,
pode incendiar os nossos trabalhos, pode incendiar a nossa igreja. Uma fala tola pode nos afastar das pessoas. E aquele negócio, tem sido difícil trabalhar hoje, tem sido difícil lidar. Porque de um lado, é gente que está falando, Do outro lado, é gente que está difícil de relacionar, está difícil de trabalhar. Você entendeu? E não é só dentro da igreja, não. Isso é fora, é na nossa realidade, são nas faculdades, nos nossos estudos, no nosso trabalho. Tem sido difícil, por isso que a gente tem que cuidar, a gente tem que dar o exemplo. Talvez eu e você, nós já tenhamos caído nas ciladas de uma língua dessa aí, desgovernada, venenosa, traiçoeira. Talvez eu e você já fomos atingidos por palavras destrutivas, que nos causem mal. E daí assim, talvez você como eu, se orou, Senhor, queima essa pessoa no fogo do inferno. Você está entendendo? Culto passado, o pastor lançou uma proposta dessa aqui, teve gente que levantou a mão. Quem aí já orou para Deus fulminar certa pessoa? Esses dias, nossa mesa foi roubada lá e eu orei ao Senhor. Não tenha misericórdia dessa pessoa que quer o mal da igreja, Deus. Fulmine-a. Abra o chão diante dos seus pés, pelo amor de Deus, essa pessoa que quer o mal da nossa igreja. E a gente tem que ter cautela com isso, né? Porque às vezes pode ser nós. Não que eu vou sair roubando mesa, mas aqui a gente falando do falar, talvez a gente muitas vezes esteja no lugar dos nossos acusadores. Está entendendo? Nós precisamos ter cautela. A Bíblia diz que nenhum homem, nesse mesmo versículo que nós lemos aqui, nesse texto bíblico de Tiago, nenhum homem é capaz de domar a sua língua. É mal incontido. Está vendo, B.O.? Mais cedo ou mais tarde, nós podemos estar nos lugares dos nossos acusadores. Tem um teólogo estudioso do Antigo Testamento, Bruce Walk. Ele escreveu o seguinte, num comentário que ele fez acerca do livro de Provérbios. A língua do tolo é comprida o suficiente, comprida bastante, para cortar a sua própria garganta. Ou seja, meus amados irmãos, nós precisamos cuidar para nós mesmos não nos sufocarmos. Todos nós podemos cometer injustiças com as nossas línguas. Todos nós podemos lançar ao outro, ao ambiente, veneno mortal com o nosso falar sobre a vida de alguém. E Tiago, ele escreve nos textos aqui, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Nós precisamos cuidar. Que o nosso Senhor Jesus, amado, nosso Deus, meus amados irmãos, conserve em nossas mentes e corações a expressão de um falar que edifica, a expressão de um falar que constrói, ao invés de destruir, a expressão de um falar que restaura, ao invés de confundir, ao invés de querer o mal. Em nome de Jesus, que o Senhor, ao nosso falar, exija de nós e dos outros algo que é para o bem. Nós precisamos conservar isso em nossos corações. Que o nosso falar seja para aquilo que desenvolve, para aquilo que impulsiona, para aquilo que inspira e ensina. Em nome de Jesus, amém? Amém, amados? Você pode dizer amém? Aleluia. Mais um alerta que Tiago nos dá nesse texto é que a nossa língua tem o poder de abençoar, mas também tem o poder de amaldiçoar. E você pode acompanhar conosco aqui os versículos de 9 a 12. Nossa língua tem poder de abençoar, mas também pode ter o poder de amaldiçoar. E diz assim o texto: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. E Tiago, ele vai encerrar esse texto aqui nos trazendo uma perspectiva que é um tanto quanto paradoxal. Ele percebe que muitas vezes nós somos contraditórios no nosso falar.
na forma como nós nos expressamos. A mesma boca que abençoa é a boca que amaldiçoa. A mesma boca que levanta é a mesma boca que puxa o tapete. A mesma boca que conduz é a boca que confunde. Então ele nos alerta sobre essa contrariedade. Muitas vezes nós nos colocamos no nosso falar, né? E a palavra, meus irmãos, aqui ela é muito séria. Pois com esse agir nosso, com esse tipo de falar, com essa forma ruim que muitas vezes nós nos expressamos, e não tem escapatória, acontece. Não adianta um ou outro pensar que eu não caio nessa não. O meu falar é para edificar, o meu falar é doce como mel, né? Eu não caio nessa não. Não vamos acreditar nessa história. A mesma boca que abençoa é a boca que amaldiçoa. Está aqui na palavra. E a palavra diz aqui, queridos, que muitas vezes nós agimos dessa forma para pessoas. E aqui fica sério o negócio. Demais. Muitas vezes nós agimos dessa forma para pessoas que são feitas à semelhança de Deus. Versículo 9. Nós corremos o perigo de muitas vezes nós amaldiçoarmos a Deus, a sua criação. Quando nós ferimos pessoas, nós estamos ferindo pessoas que são feitas à semelhança de Deus. E isso é um perigo para nós. Essa postura dúbia, contraditória, em que das nossas bocas, ao mesmo tempo que procedem bênçãos, também procedem maldição, ela é inaceitável para nós. Precisa ser inaceitável. É inaceitável. Nós cristãos, nós não associamos a esse tipo de pensamento contraditório. Nós cristãos, nós não podemos agir desse modo paradoxal, abençoando e maldizendo ao mesmo tempo. O Senhor Jesus, ele disse no Sermão do Monte, falando sobre os falsos profetas, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Ele fala aqui de algo que é lógico, não é incoerente. Não tem como você exigir algo bom de uma árvore ruim. E da mesma forma não tem como nós exigirmos algo ruim de uma árvore boa. Não existe contradição. E Tiago, ele usa dessa figura de linguagem porque ele aponta para essa necessidade coerente. Ou seja, as nossas palavras devem abençoar. As nossas palavras devem edificar. E não, ao mesmo tempo, amaldiçoar, destruir. Eu gostaria de finalizar aqui, queridos, essa palavra dizendo o seguinte para você. Meu irmão, minha irmã cristãos, e um pedido, que nós possamos guardar isso no fundo dos nossos corações. Mais íntimo dos nossos corações. Quando nós nos tornamos cristãos, toda a gama de opções que nós nos deparamos sobre como agir na sociedade, como agir no meio político, como agir na vida, na relação das gentes, quando nós nos tornamos cristãos, essas opções, elas são reduzidas para nós. O que para nós cristãos existe não são muitas opções, é um único caminho. Isso é o que existe para nós. E o que sobra de opções acabam se tornando exigências. Você resolveu ser cristão? Pois bem, é assim que é. Nós devemos cuidar do nosso falar, pois isso vai refletir quem nós somos, quem nós estamos tentando ser. Isso reflete também a maneira de como nós nos relacionamos. E como está escrito no texto aqui, e é a proposta de Tiago aos cristãos das igrejas, da nossa boca precisa jorrar uma água que flui do Santo Espírito que nos enche, que nos completa e que vai em direção ao centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Se é cristão, não basta ter o Espírito Santo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da unção, da dispensação da graça, brilho nos olhos.
Da nossa boca precisa jorrar uma fonte de água do Espírito Santo, que conduz o nosso falar, que conduz as pessoas ao centro da vontade de Deus. Colossenses 3,17 diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meu amado, o meu desejo para todos nós, para essa igreja aqui, para cada vida que está aqui cultuando o Senhor nessa noite, é que o nosso falar, em nome de Jesus, sejam palavras que revigorem o cansado. Que o nosso falar, em nome de Jesus, sejam palavras que restaurem o perdido, que mostrem o caminho para o perdido. E que o nosso falar, meus amados irmãos, em nome de Jesus, sejam palavras que edifiquem a vida de todos aqueles que nos cercam. Amém? Que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, discernimento, para nós recebermos essa palavra, para nós aplicarmos nas nossas vidas, para nós sermos pessoas melhores no falar e, consequentemente, pessoas melhores na igreja, no trabalho, com testemunhos mais santos. Esse é um processo da santificação. Nós precisamos cuidar do nosso falar e que o Senhor derrame sobre nós a graça necessária para que nós tenhamos essa consciência e para que nós possamos agir dessa forma. Nós precisamos ser distintos. Nós somos cristãos. E o chamado do Senhor Jesus é que nós sejamos distintos. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus, agradecer por essa palavra, por esse tempo. Ó Deus, nós nos colocamos novamente diante do Teu altar de glória, ó Deus, agradecidos, ó Pai. Porque a Tua palavra, que é a verdade, ó Deus, que é atual, que é irrepreensível, ó Deus, correta, ela foi exposta, ó Deus, foi lida, foi entendida. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito abriu nossos olhos, nossas mentes e corações, ó Deus. E agora nós temos a oportunidade de aplicar essa palavra nas nossas vidas, ó Deus. Aonde quer que nós estejamos, ó Pai. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame a sua graça soberana sobre nossas vidas, nesse sentido, ó Deus. Que o nosso falar, ó Pai, seja um falar que edifica. Que o nosso falar, ó Deus, seja um falar que conduz, que guia, que inspira, que levanta e anima, ó Deus. E que o nosso falar, ó Deus, sejam palavras abençoadoras que promovem a paz. Em nome de Jesus, ó Deus, trabalha os nossos corações. Ó Deus, torna os nossos corações ensináveis, flexíveis à Tua vontade, à Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos agradecidos e felizes por esse tempo. Em nome de Jesus, amém.